Vamos revisar então o que a gente fez no nosso último programa, tá? Eu vou executar ele aqui novamente. Go run dup2.go. Lembra, né? Esse programa ele analisa as entradas, né? Por exemplo, aqui, sei lá, colocar Java, Java, C, C, C e Go, por exemplo. O que ele tem que fazer? Ele tem que contar as entradas duplicadas, tá? É isso que esse programa faz. Então veja aqui então que ele contou 2 vezes a palavra Java e 3 vezes a, a letra C, né, da linguagem C aqui no caso. Tá, então é isso que esse programa faz. Além disso também, ele também pode ler arquivos, tá? Então eu tenho um arquivo aqui, o teste, tá? O arquivo teste aqui tem todas essas palavras aqui. E se a gente passar aqui como parâmetro, então, teste.txt, ele vai ler esse arquivo e vai mostrar também as palavras duplicadas no arquivo. Tá? Então, olá se repete 2 vezes, mundo se repete 3 vezes e banana 2 vezes. Tá? Basicamente, é isso mesmo que acontece. É só a gente olhar aqui no arquivo. Como esse programa ele lê aqui mais de um arquivo, tá? Ou seja, nós declaramos uma variável aqui, que é a files, né? Olha aqui, ó. Declaramos a variável files. Ou seja, essa variável aqui, ela retorna, ela recebe um vetor de strings, né? Que no caso aqui é o vetor, é o que retorna aqui dessa operação do vetor args. Então nós podemos ter mais de um arquivo, tá? Então, por exemplo, nós poderíamos ter aqui o teste.txt e também o teste2.txt, tá? Que tem aqui essas palavras também. Tá? Tem aqui a linguagem Java, Go, o C se repete 3 vezes, Python e Python. Nós podemos colocar aqui também mais a leitura do arquivo teste2.txt. Observa aqui que ele leu, né, fez a leitura dos arquivos e ele mostrou aqui as repetições. Né? Então, banana aparece 2 vezes, Go aparece 2 vezes, C aparece 3 vezes, Python 2 vezes, Olá aparece 2 vezes e 3, e mundo aparece 3 vezes. Tá? Então, basicamente, ele leu, né, os 2 arquivos e mostrou aqui, né, quais palavras são mostradas, foram duplicadas. Tá? Ele misturou um pouco aqui, né, ele pegou uma parte desse arquivo, depois uma parte desse outro aqui e mostrou sem problema algum. Tá? A gente pode até melhorar isso depois, tá? Mas basicamente é isso que o programa faz. Vamos agora dar uma revisada no código para a gente entender com um pouco mais de detalhe como isso foi feito. Tá? Essa parte aqui é tranquilo, né? Nós declaramos aqui um mapa, né? Um mapa que armazena uma string e um valor inteiro, ou seja, que vai armazenar aqui as palavras, né? As palavras duplicadas. Então a palavra vai ficar armazenada aqui na chave, né? Que é do tipo string, e o int, que é o nosso valor, nós utilizamos ele para contar a quantidade em que essas chaves são repetidas dentro do mapa, tá? Dentro desse map aqui, ok? Isso tudo está aqui na variável referenciada pela variável counts. Até aí, acho que não tem nenhum problema. Files, né, é um vetor de strings e que ele vai ser lido, né? Então aqui, no primeiro teste que nós fazemos aqui do código, é se esse vetor de string, se o tamanho dele for 0. Se ele for 0, significa que nenhum arquivo foi passado aqui na linha de comando. Tá? Então, se ele for 0, ele vai chamar então aqui a função countlines, que nós definimos, e vai passar como parâmetro de entrada o OS stdin, ou seja, a entrada padrão, a standard input do sistema operacional. Tá? Então, nós estamos passando aqui esse valor aqui, dessa variável do pacote OS. Aqui ela é do tipo os.file. Tá? E o que nós estamos passando aqui, então, é um parâmetro, tá? os.stdin, que aqui na função countLine, ele é recebido como um ponteiro. Tá? Nós vamos ter um vídeo só tratando de ponteiros, tá? Mas é importante frisar isso aí. Então é passado uma referência
para o arquivo que foi aberto e que está sendo lido. Tá? Então essa é a ideia aqui do ponteiro. E a variável do tipo ponteiro é essa f aqui, que nós passamos como parâmetro aqui para a função newScanner. Tá? Então observa que essa função aqui ela ficou muito flexível. Por que ela ficou flexível? Tá? Se nós recebermos aqui uma entrada do teclado, ou do terminal, vamos dizer assim, do stdin, essa função countlines ela funciona. Por quê? Novamente, esse parâmetro aqui, f, ele é do tipo file, tá? E é um ponteiro. File pode ser aqui nesse caso tanto uma entrada do teclado ou uma entrada de um arquivo mesmo, um arquivo texto. Tá? Então essa função aqui ela ficou flexível. Então ela lê tanto entradas a partir aqui do terminal, quanto a partir de arquivo. Tá? Vamos olhar aqui novamente o código. Então aqui, se nenhum arquivo foi passado como parâmetro, então a entrada vai ser a partir do teclado, a partir do terminal, por meio do stdin. Se foi passado, ou seja, se o tamanho desse vetor files aqui foi maior do que 1, né? For maior que 0, na verdade, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse vetor files aqui e vamos retornar aqui um conjunto de chave e valor. Tá? Nós utilizamos aqui esse operador aqui, que é um operador, um identificador em branco, tá? Porque a função range em cima de files retorna 2 valores. Tá? Mas o que nos interessa aqui é apenas o quê? O segundo valor, tá? Ou melhor, o segundo item do par, que é o valor, que no caso aqui é representado pela variável arg, que no caso aqui tem o nome do arquivo que nós estamos querendo abrir. Essa função aqui, ó, OSOpen, né, open do pacote OS, a open, o que ela faz? Ela recebe, né, o nome do arquivo, né, no formato de string e retorna um objeto do tipo file e do tipo error. Tá? Então observa aqui, ó, ele retorna um ponteiro para o objeto file, tá? Que vai ser retornado aqui para essa variável. Essa variável f, então, tem um ponteiro para o arquivo. E essa variável f é passada como parâmetro aqui para a nossa função countlines. E essa função countlines, nós lembramos que ela recebe um parâmetro do tipo file, tá? No caso aqui um ponteiro. Então por isso que essa função countlines ela ficou assim bem flexível, né? Ela foi adaptada para as duas situações. Ok? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo, tá? Rever um pouquinho o código, aqui alguns conceitos que talvez não tenha ficado claro no vídeo anterior. E no próximo vídeo nós iremos refinar um pouco mais aqui esse programa, tá bom? Então estude com calma aqui esse código, tá? Observa que foi feito aqui um laço, né? Porque é um conjunto de arquivos que pode ser passado aqui no terminal, né? Aqui na linha de parâmetro, tá? Se fosse apenas um arquivo, nós não precisaríamos ter esse for aqui. Basicamente, a gente poderia chamar a função open aqui direto, ler um único arquivo. Tá? Mas é interessante montar nessa estrutura para o programa ficar mais flexível, né? Para ele receber aqui mais de um arquivo texto como parâmetro. Tá? E mostrar que isso funciona. Ok? Então, é isso para esse vídeo. Espero que tenha ficado mais claro. E no próximo vídeo nós iremos refinar aqui esse programa que conta aí as linhas, né, ou as palavras duplicadas, na verdade, em um arquivo ou em uma entrada padrão.